Já estamos. Bom dia a todos. Declaro aberta a 47ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, a se realizar no dia de hoje, sob a nossa presidência. Presente como representante do Ministério Público, a digna Procuradora de Justiça, Joana Coutinho. Seja bem-vinda, doutora Coutinho, que deve estar ainda ingressando na sala, não é isso? Ela está em plenário aqui, desembargador. Já está em plenário, né? Um abraço aí, doutora Joana. Aprovação da ata resenha da sessão anterior. Ninguém discute. Aprovada. Na palavra facultada, nós temos aqui alguns anúncios para fazer aos colegas. O primeiro, de respeito sobre bolsas da Escola Judicial do Pará para curso preparatório ao concurso da magistratura. Então, a Escola Judicial do Poder Judiciário do nosso Estado abriu, nesta segunda-feira, primeiro, as inscrições para o processo seletivo de bolsas destinadas às pessoas negras interessadas em cursar preparação para o curso da magistratura. As inscrições seguem até amanhã, dia 4, no portal da escola. A iniciativa integra o programa de incentivo à capacitação de pessoas negras para ingresso na magistratura e resulta de parceria com a instituição privada Corrente Jurídica, que ofertará 20 bolsas para curso totalmente online, custeado pela própria instituição, sem ônus para o tribunal. Os requisitos para a participação estão previstos no edital e inclui, entre outros critérios, residência no Pará e condições de elegibilidade definidas pelo programa. A inscrição ocorrerá conforme orientações disponibilizadas no portal da Escola Judicial, que acompanhará todas as etapas até a conclusão da formação. A iniciativa reforça o compromisso institucional com a promoção da equidade, ampliando oportunidades e fortalecendo a representatividade no acesso a carreiras jurídicas. O curso oferece uma preparação sólida, atual e alinhada às exigências do curso, com foco na qualidade acadêmica e no desenvolvimento profissional. Então, a respeito dessas bolsas, eu gostaria de ouvir a nossa colega desembargadora Célia Regina. A desembargadora Célia Regina está no plenário? Estou sim, excelência. Vossa Excelência. Gostaria de ouvir a senhora, desembargadora, sobre as bolsas da Escola Judicial do Pará para curso preparatório ao concurso da magistratura, pessoas negras. Sim, excelência. É exemplo do que já fizemos ainda este ano, estamos dando seguimento ao cumprimento das determinações do Conselho Nacional de Justiça e estamos disponibilizando com as normas já previstas no edital, que, salvo engano, já foi publicado agora dia 1º. E o edital traz todo o procedimento que deve ser adotado para que a gente possa trabalhar em cumprimento da norma do Conselho Nacional de Justiça. Obrigado, desembargadora Célia.
eu tenho outra nota também aqui, que fala a respeito do lançamento do edital do concurso para juiz substituto. Nesta segunda-feira, dia 1º, foi publicado no Diário da Justiça o edital do concurso de juiz substituto. Serão abertas 30 vagas e formado o cadastro reserva. O documento traz as principais orientações da seleção, que será conduzida pela Fundação Getúlio Vargas. As inscrições ocorrerão entre 8 de dezembro e 8 de janeiro, na página eletrônica da Fundação Getúlio Vargas. O edital representa requisitos básicos como nacionalidade, idade, inferior a 65 anos, na posse, diploma de direito reconhecido pelo Ministério da Educação, 3 anos de atividade jurídica e certificação no Exame Nacional da Magistratura. O concurso terá 5 etapas, com provas objetivas, discursivas, práticas, prova oral, exames de saúde e avaliação de títulos. O avanço em cada fase dependerá da aprovação anterior e as atividades ocorrerão preferencialmente em Belém. Registro ainda a composição da comissão do concurso, que tem à frente o desembargador Luiz Neto, formada por magistrados deste tribunal e representantes da advocacia e do Ministério Público. O lançamento do edital reforça o compromisso do Judiciário Paraense com o processo de seleção estruturado, transparente e atento à responsabilidade do ingresso na magistratura. Sobre o lançamento desse edital, eu gostaria de ouvir o nosso colega desembargador Luiz Neto, que presidirá a comissão. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Realmente foi dado o lançamento do nosso concurso e agora vamos esperar que a gente tenha um mar de brigadeiro, um céu de brigadeiro, melhor dizendo, em todas as etapas. E temos uma grande necessidade de termos mais magistrados na composição do nosso Poder Judiciário paraense e o concurso vem buscar justamente esta possibilidade de termos mais elementos dispostos a exercer a judicatura no nosso Estado. O edital foi publicado, vamos aguardar as inscrições e o segmento das outras fases, sempre com muita parcimônia. E aproveito aqui para agradecer o trabalho de todos os integrantes da nossa comissão de concurso público, desembargador Rômulo, desembargadora Luziana Nádia, desembargadora Rosileide, representantes do Ministério Público, da OAB, e os nossos servidores também, que evitaram todos os esforços para que nós pudéssemos fazer o lançamento deste edital, presidente. Muito obrigado. Obrigado, desembargador Luiz Neto. Finalmente, nós temos também uma comunicação do resultado do Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça. Com muita satisfação que eu comunico aos colegas que o Tribunal de Justiça do Pará recebeu ontem o selo ouro do Prêmio de Qualidade do Conselho Nacional de Justiça 2025. O resultado confirma avanços em áreas centrais da prestação jurisdicional. O selo ouro de 2025 manteve projeção de aumento em relação ao percentual do ano passado. Mantivemos o alto nível avançado anteriormente, consolidando um desempenho consistente nessa premiação nacional. A avaliação considera a governança, produtividade, transparência e uso responsável da tecnologia. Esse reconhecimento demonstra capacidade de gestão, atenção aos dados e compromisso com práticas eficientes em toda a estrutura da justiça paraense. É com muita satisfação que, na categoria ouro, o TJ Pará avançou a maior pontuação entre os tribunais de justiça estaduais de médio porte e a segunda maior pontuação geral entre todos os tribunais de justiça estaduais que receberam o selo nessa categoria.
O desempenho avançado resulta do trabalho conjunto de magistrados, servidores, colaboradores terceirizados e estagiários. Houve aprimoramento de processos internos, revisão de fluxos e fortalecimento das ferramentas de acompanhamento institucional. Essas ações buscaram oferecer um serviço mais ágil e responsável para a população. Registro meu agradecimento a todas as unidades e equipes técnicas envolvidas. A produtividade e a organização alcançadas ao longo do ano sustentaram essa conquista. Destaco o trabalho da comissão gestora do prêmio do CNJ de qualidade no âmbito deste tribunal, conduzida com atenção constante pelo desembargador Luiz Neto. Estendo o agradecimento à desembargadora Antonieta Ferrari, que, como coordenação adjunta, assegurou suporte essencial em todas as etapas. Todas as equipes atuaram com responsabilidade e foco, preparando o caminho para objetivos ainda maiores em 2026, sendo possível buscarmos o selo diamante. Essa conquista fortalece a identidade institucional do tribunal e amplia a confiança da sociedade na prestação jurisdicional que entregamos. O selo não deve ser visualizado como um ponto de chegada, mas, sobretudo, como indicativo de estímulo para avançar, aperfeiçoar rotinas e elevar o padrão de qualidade da justiça paraense. Vamos celebrar este selo ouro. Parabéns a todos do Poder Judiciário do Pará. E eu também gostaria de estender aqui os meus profundos agradecimentos à nossa corregedora, Elvina Taveira, que no âmbito do primeiro grau se empenhou ao máximo para que o desempenho dos nossos colegas no primeiro grau fossem a ponto de conseguirmos essa honraria. E a respeito desse prêmio, eu não poderia não invocar a palavra do nosso colega Luiz Neto, que é o coordenador da comissão gestora do prêmio. Doutor Luiz Neto, por gentileza. Obrigado, presidente. Presidente, acho que a gente começa a palavra com um pleito de agradecimento e de gratidão a todos aqueles que compõem a equipe coordenadora da gestão do prêmio do CNJ e, principalmente, um pleito de agradecimento a todo o tribunal, porque sem o apoio decisivo dos desembargadores, dos nossos servidores, dos nossos magistrados de primeiro grau, nós não teríamos conseguido manter o ouro. Mas o foco principal, presidente e desembargadores, é que, além de manter o ouro, nós conseguimos aumentar percentualmente a gradação do selo ouro. Tínhamos conseguido ouro em 2024 com 80,1%, e agora mantivemos o ouro, aumentando esse percentual para 83,4%. Estivemos muito perto do diamante, presidente. Por questões pontuais, não conseguimos o diamante. Mas é importante dizer que esse crescimento nosso na manutenção do ouro é um crescimento sustentado. Ou seja, daqui para frente, nós poderemos sempre exigir mais do nosso tribunal, no sentido de que consigamos alcançar o nosso desiderato, que é o selo diamante por hora. Brevemente, com certeza, alcançaremos a excelência, mas por hora, o nosso foco é a busca do selo diamante e nós vamos, com certeza, conseguir este selo diamante nesta próxima jornada do Prêmio CNJ de qualidade. Todos foram importantes, todos continuam sendo importantes. É muito importante que tenhamos uma equipe profissional tratando do assunto, através do nosso departamento de planejamento e gestão estatística, nos deram um apoio fundamental, a nossa equipe de informática também nos deu um apoio fundamental, os secretários da presidência nos apoiaram todos, enfim, tivemos o apoio de todo o conjunto do tribunal
para a manutenção deste ouro de forma sustentável. A ideia é que na próxima jornada nós tenhamos o diamante. Estivemos muito próximo mesmo, presidente. E encerro agradecendo a todos os que fazem parte deste tribunal, aos desembargadores, aos magistrados de primeiro grau e a todos os nossos servidores e colaboradores. Muito obrigado também pelo apoio, presidente. A sua sensibilidade para a questão do prêmio do CNJ foi fundamental para que a gente pudesse conseguir a manutenção desse ouro. Obrigado, presidente. Obrigado, desembargador Luiz Neto. Bem, finalmente nós temos um anúncio a fazer a respeito da remoção que abrimos, né, e que encerrou, as inscrições se encerraram na segunda-feira passada, referente às vagas na seção de direito público, uma vaga, seção de direito privado, 2 vagas, e na seção de direito penal, 3 vagas. Houve inscrição apenas para a seção de direito público. Ao todo, 5 colegas se inscreveram. A mais antiga é a desembargadora Kedma Lira, que de acordo com o nosso regimento, por ser a mais antiga, repito, irá ser removida para a seção de direito público. Eu só coloco aos colegas, a colega principalmente, que mantendo a linha anterior, nós vamos fazer a concretização dessa remoção apenas com o preenchimento de todas as vagas, 4 vagas, portanto, e aí é que nós vamos fazer. O presidente informou que ficou sem internet, mas está reconectando. Voltou, presidente. Então, bom dia. Novamente, houve uma interrupção aqui na nossa transmissão. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, desembargador. Obrigado. Bem, continuando, né? Então, falando que a desembargadora Kedma foi removida para a seção de direito público e a remoção só será concretizada com o preenchimento das 4 vagas, mantendo a linha anterior adotada por nós, uma vez que teremos que fazer a equalização de todos os processos aos colegas que chegarão. Bem, a palavra continua facultada. Presidente. Pois não, tem a palavra, excelente. Para festejar o nosso selo ouro, presidente,
parabenizar a gestão do Judiciário e toda a equipe que esteve à frente de tudo isso, todos os magistrados, não só deste colegiado, mas de primeira instância, servidores, colaboradores, enfim, todos aqueles que se dedicaram, é motivo de festejo pelo percentual alcançado e, como Vossa Excelência bem ressaltou, um percentual que ficou junto aos tribunais do nosso médio porte em primeira colocação pelo percentual alcançado. Então, parabenizo e festejo o nosso selo ouro. Eu tenho certeza que todos aqui estamos muito felizes, todos que integram o Judiciário paraense e toda a população está feliz por termos ganho esse selo ouro. Então, muito obrigado, presidente, por todo o trabalho desenvolvido, junto com o desembargador Luiz Neto, desembargadora Elvina, em busca deste nosso selo ouro. Muito obrigada. E quero aqui, se Vossa Excelência me permite, por ser a decana da área pública, do direito público, de acolher aqui a doutora Kedma. Seja muito bem-vinda ao direito público. Tenho certeza que Vossa Excelência, com a sua experiência que estará trazendo, de toda a sua vivência, será um ganho para o direito público, para que possamos a cada dia nos aprimorarmos e buscarmos a melhor jurisdição para a população deste Estado. Então, parabenizo a doutora Kedma e festejo mais uma vez o nosso selo ouro. Obrigado, desembargadora Luzia Nádia, muito obrigado. Peço a palavra, presidente. Pois não, desembargadora Kedma, tem a palavra. Quero agradecer a gentileza da desembargadora Luzia Nádia pelas palavras e dizer que é um desafio migrar da seção de Direito Penal para a seção de Direito Público, mas me sinto desde já acolhida e agradeço profundamente a desembargadora Luzia Nádia e a todos os integrantes da seção de Direito Público. Muito obrigada, presidente. Obrigado, desembargadora Kedma, e parabéns. Bem, os colegas que participam por teleconferência são presidência, né, na minha pessoa, em razão de compromisso institucional, o desembargador Luiz Neto, igualmente por compromisso institucional, a desembargadora Kedma também participa por teleconferência. Desembargador Rômulo Nunes, compensação de plantão, desembargadora Vânia Bittar, compensação de plantão, a desembargadora Filomena Buarque, compromisso institucional, ausente, a desembargadora Isilda Mutran, compensação de plantão, desembargadora Elvina Taveira, compromisso institucional, desembargadora Antonieta Ferrari, compromisso institucional, desembargadora Sara Castelo Branco, compensação de plantão, e o juiz convocado Edmar Pereira, por ausência justificada. Desembargador Leonan e desembargador Constantino também participam por videoconferência. Presidente, eu estou aqui, tá, Leonan, pessoalmente. O desembargador Leonan, desculpa. Obrigado, presidente. Obrigado. Está na sessão, né? Tá, obrigado. Obrigado. Bem, desembargador Leonardo, acho que eu já falei, né? Que estava participando por teleconferência. Falou no início da sessão. Foi, né? Obrigado. A desembargadora Tita também está viajando, né? Desembargadora Tita, não sei se o senhor falou dela, já falou? Falei o nome dela, compromisso institucional, ausência. Então, agora vamos ordenar a nossa pauta, né? Nós temos na pauta de hoje, na parte administrativa, esta pauta, uma proposta de resolução. A relatora é a nossa colega Luzia Nádia. Vossa Excelência julga, desembargadora Nádia? Sim, senhor presidente.
Muito obrigado. Na parte administrativa, nós temos recurso administrativo, cujo relator é o desembargador Luiz Neto. Vossa Excelência julga, desembargador Luiz Neto? Julgo, senhor presidente. Obrigado, Excelência. Recurso administrativo também, da relatoria do desembargador Maírton Carneiro. Vossa Excelência julga, desembargador Maírton? Julga, Excelência. Obrigado. E, finalmente, processo administrativo disciplinar em face de magistrado, da relatoria do desembargador Pinheiro Centeno. Vossa Excelência julga, desembargador Centeno? Julgo, presidente. Obrigado. Então, vamos à proposta de resolução, já foi anunciada. A relatora é a desembargadora Luzia Nádia, a quem eu passo a palavra, desembargadora Nádia. Obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, como tudo já foi encaminhado aos senhores desembargadores, eu pergunto se eu posso fazer a leitura da ementa. A ementa está bem explicado o assunto. Posso fazer pela leitura da ementa? Com certeza, excelência. Tá. Com certeza. Proposta de resolução que dispõe sobre redefinição de competência e alteração da denominação das varas do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém. Qual é o objeto? Redefinição das competências e alteração de denominações das varas do Juizado Especial Cível e do Juizado Especial da Relação de Consumo, como já disse, da Comarca de Santarém. O que tem que ser observado não só a redefinição da competência, que para melhor a distribuição do acervo entre essas varas. O que ficou definido, no caso, pelo colegiado da Comissão de Organização Judiciária. A Coordenadoria de Controle de Indicadores e Metas apresentou estudo sugerindo renomeação e redefinição de competência das varas dos Juizados Especiais e do Juizado Especial da Relação de Consumo da Comarca de Santarém. A vara do Juizado Especial Cível passa a ser denominada a primeira vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém, com competência acumulativa para processar e julgar todos os feitos abrangidos pela Lei 90/99 de 95, distribuído de forma equitativa e aleatória. A vara do Juizado Especial de Relações de Consumo da Comarca de Santarém passa a ser denominada a segunda vara do Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém, que, com competência acumulativa para processar e julgar todos os feitos cíveis abrangidos pela Lei 90/99 de 95, distribuídos de forma equitativa e aleatória. É essa a proposta que estamos submetendo ao colegiado. O importante aqui ressaltar que o coordenador do juizado esteve à frente de todo esse processo, junto aos magistrados que integram, ouvindo, e realizou a proposta cuja presidência acatou e veio à nossa comissão. Então, é essa resolução submetida, Excelência, a aprovação do colegiado. Muito obrigado, desembargadora Nádia. Coloco em discussão o voto da colega. No silêncio, ninguém discute. Aprovada os termos da resolução, a unanimidade. Parte administrativa, nós temos recurso administrativo, já foi anunciado. O relator é nosso colega Luiz Neto. Passo-lhe a palavra, portanto. Obrigado, presidente. Pergunta ao colegiado, o voto foi disponibilizado, se eu posso fazer a leitura da emenda. Presidente, desculpa pela ordem. Eu estou impedido nesse feito por ter oficiado como Procurador-Geral de Justiça. Obrigado. Pela ordem também, presidente, eu peço a palavra para declarar meu impedimento, porque eu fui a relatora do recurso no Conselho da Magistratura. Muito obrigada. Pois não, obrigado. Então, o desembargador César Matado, foi isso? E desembargadora Kedma se encontram impedidas.
Senhor presidente, o meu impedimento já consta na pauta aí, né? O impedimento do nosso colega Roberto Bezerra já consta na pauta. Então podemos continuar com o julgamento, né? A decisão foi da desembargadora Célia, portanto eu posso presidir a sessão. Desembargador Luiz Neto, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Direito administrativo, um recurso administrativo no processo administrativo disciplinar, demissão de servidora pública, improbidade administrativa, ato vinculado previsto no artigo 190, incisos 4 e 13 do Regime Jurídico Único do Pará, ausência de discricionariedade da administração, recurso desprovido. O caso exame é um recurso administrativo interposto contra acórdão do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Pará, que manteve a penalidade de demissão imposta à servidora pública estadual por infração aos artigos 190, 4 e 13 da Lei 5.810/94 e ao artigo 9º da Lei número 8429 de 92, diante da constatação de que se ausentou da comarca nos dias de plantão e, mediante registro de ponto por terceiro, requereu e recebeu o pagamento indevido. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da servidora recorrente, ao registrar presença falsa e receber indevidamente remuneração por plantões não prestados presencialmente, caracteriza ato de improbidade administrativa e violação funcional apta a justificar a pena de demissão, prevista nos incisos 4 e 13 do artigo 190 do RJU Pará, sendo esta de aplicação vinculada à administração. Como razões de decidir, eu digo que restou comprovado nos autos que a servidora solicitou e recebeu pagamento por plantões judiciais sem cumprimento presencial da jornada, utilizando-se de terceiro para registrar frequência, apresentando requerimentos administrativos com informações inverídicas e solicitando o pagamento para oferir vantagem patrimonial indevida, mesmo ausente da comarca. A alegação de trabalho remoto não se sustenta, diante da normatização vigente à época, que exigia a presença física para remuneração dos plantões. A sanção de demissão está expressamente prevista nos incisos 4 e 13 do artigo 190 da Lei 5.810 de 94, para os casos de improbidade administrativa e obtenção de proveito pessoal mediante o uso indevido do cargo, não havendo margem para a aplicação de penalidade diversa. Demonstrado o dolo específico para a obtenção da vantagem patrimonial indevida em afronta aos princípios da legalidade, moralidade e lealdade administrativa. O STJ pacificou o entendimento de que, uma vez configuradas as hipóteses legais descritas nos dispositivos normativos que prevêem demissão como sanção específica, a administração pública está vinculada à sua aplicação, inexistindo discricionariedade. A tentativa de aplicação do princípio da insignificância ou a defesa baseada em alegada boa-fé não afastam o dolo evidenciado, tampouco a gravidade da conduta funcional praticada, sendo irrelevante o valor econômico envolvido para fins de responsabilização administrativa. A retroatividade da Lei nº 14.230 de 21 não afasta a incidência da penalidade administrativa prevista na legislação estadual em vigor à época dos fatos. Processo administrativo regularmente instruído, com garantia do contraditório e ampla defesa. Como dispositivo e tese, eu digo. Tese de julgamento. Solicitar e receber pagamento por plantões judiciais, mesmo estando ausente da comarca e tendo sua frequência registrada por terceira pessoa, configura ato de probidade que justifica a aplicação da pena de demissão do servidor público. A pena de demissão aplicada em PAD é legítima e proporcional quando comprovada a prática dolosa do ato contrário aos princípios da administração pública. Com essas considerações, estou conhecendo do recurso administrativo e negando o provimento, presidente. É o voto. Obrigado, desembargador Luiz Neto, que nega provimento a recurso administrativo já anunciado. Coloco em discussão o voto do colega relator. Excelência, peço a palavra. Pois não, desembargador Torquato. Excelência, eu estive lendo o voto aqui do desembargador Luiz Neto, concordo inteiramente que
O fato foi grave, né? Não sei nem se a servidora ainda tem, se é servidora do tribunal, tal tempo que já se passou da decisão do Conselho da Magistratura, que não foi, inclusive, que não foi unânime. Eu vejo que, até para que a gente mantenha uma coerência em casos futuros, enfim, que eu já vi casos mais graves e o tribunal não aplicou a pena de demissão. Então, a servidora, o que aconteceu? A servidora fez o plantão, só que fez o plantão de forma remota, recebeu vários expedientes, cumpriu o plantão. Só que naquela época o plantão não era remunerado se fosse remoto. Aí o que ela fez? Na verdade, ela registrou a presença de terceira pessoa e recebeu o valor. Quer dizer, ela cumpriu o plantão, o valor foi R$650. Ela cumpriu o plantão. Quer dizer, o serviço foi prestado. Aqui a conduta foi de registrar, de registrar a presença por terceiro, né, e ter feito falsidade ideológica no momento em que disse que. Então, no meu entender, eu proponho que concordo que o ato foi. Mas eu proporia a manutenção da punição, não na demissão, mas uma suspensão máxima de 90 dias, né, que é o caso. É como eu coloco a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Desembargador Torquato lança divergência no sentido de que a pena, na verdade, seja aplicada de suspensão de 90 dias. O desembargador Amilcar pediu a palavra, tem a palavra, excelência. Nesse caso concreto, tanto faz aplicar a pena de demissão quanto a de suspensão por 90 dias, porque, ao que parece, a funcionária não tem mais interesse em voltar, já está cuidando dos interesses dela, né? Então, aparentemente é irrelevante. Só que nós podemos criar uma jurisprudência, um precedente, uma falta realmente grave, mas que não é uma falta capital, porque não chega propriamente a ser uma desonestidade no sentido estrito sensu, né? É mais, digamos assim, uma bobeira, né? Que muitos funcionários acreditam que o serviço público é uma bagunça, que eles podem fazer o que vem na cabeça deles. Que nada, vou viajar e vou fazer o plantão e manda alguém bater o ponto e tal. Menos por má fé e mais por desconsideração, por desvalorizar o serviço público. Então, essa negligência gravíssima que ela cometeu, esse desleixo é grave, mas penso que sobre esse fato, criar uma jurisprudência de demissão pode nos causar problemas lá na frente com essa jurisprudência. Então, é só por essa razão que eu também peço vênia para acompanhar a divergência do doutor Torquato, já adiantando o voto, né? Mas deixando claro que no caso concreto, uma coisa ou outra não vai fazer a menor diferença. Obrigado, senhor presidente. Eu coloco em discussão, mas só gostaria de pontuar a fala do doutor Amilcar Guimarães, que data vênia faz uma certa diferença, sim. Porque se aplicarmos a pena de demissão, a servidora ficará impedida de retornar ao serviço público, me parece, por 5 anos, né? Então, há, sim, uma relevância nessa questão de aplicar a pena de suspensão ou de demissão. Só para pontuar a discussão. Continue em discussão. Essa palavra... Pois não. O desembargador Constantino vai falar, porque como... Desembargador Constantino, tem a palavra. Eu pediria ao relator que me dissesse onde foi a comarca que ocorreu isso. Cachoeira do Arari, desembargador Constantino. Ela era esposa de um juiz, desembargador? Eu não sei lhe dar essa informação, desembargador. Eu sei que ela estava viajando no período do plantão e disse que estaria presencial na comarca. Pediu para alguém dar a presença dela e depois solicitou Salvo engano, desembargador, eu posso estar errado, ela é esposa de um juiz, eu presidi o PAD contra ele, ele também foi exonerado,
e estava viajando com ele, inclusive. Eu acho que a desembargadora Célia poderia me ajudar nesse sentido. É isso Tirar mesmo. essa minha dúvida. É isso mesmo, desembargador Constantino? Exatamente. Então, o juiz foi mandado embora, desembargador. A conduta dela grave, entendeu? Com problemas na comarca, quase não ia na comarca também, porque era esposa do juiz, entendeu? Também se ausentou, recebeu dinheiro, entendeu? Se, em determinados casos, pode o tribunal ter sido favorável para outros, mas isso não quer dizer que a gente não possa, em determinados casos, fazer justiça, né? A conduta dela foi gravíssima. Então, eu acompanho totalmente o relator. Obrigado, desembargador Constantino. Desembargador Luiz Neto me parece que pediu a palavra, é isso? Eu peço a palavra só para dizer o seguinte. Em determinadas circunstâncias dentro do direito administrativo, notadamente na questão que envolve penalidade a servidores, e principalmente quando se trata de pena de demissão, ela é absolutamente vinculada. Se ele pratica o ato que enseja a demissão, eu não posso, como administração, mudar aquela pena que está prevista para o caso concreto. Então, aqui nós temos a materialidade, a autoria de fatos que caracterizam condutas que são puníveis com a pena de demissão. Então, eu não posso agora, por uma discricionariedade minha, mudar esta pena de demissão para suspensão, porque eu vou estar, inclusive, indo contrariamente àquilo que está consolidado na jurisprudência do STJ. Por exemplo, que diz que a administração, no caso de penalidade de demissão, ela está vinculada ao cumprimento da pena pelo fato que foi praticado pelo servidor. Era só isso que eu queria colocar do ponto de vista técnico da análise do recurso da recorrente, presidente. Obrigado, desembargador Luiz Neto. Alguém mais discute? Desembargador Roberto? Pois não, excelência, tem a palavra. Eu esqueci, como o voto só foi disponibilizado hoje, estou tomando conhecimento de que essa decisão foi de minha lavra na época em que eu era corregedor, então registre meu impedimento, tá? Pois não, desembargador Alzilei. Continuamos com o quórum, né, doutor Jonas? Sim, excelência, temos quórum. Alguém mais discute? Se ninguém discute, eu vou colher o voto. Temos duas correntes, portanto, o digno relator vota no sentido de negar provimento ao recurso, a divergência do doutor desembargador Torquato Alencar, que diverge, aplicando a pena de 90 dias, no que foi acompanhado pelo desembargador Amilcar Guimarães. Desembargadora Luzia Nádia, como vota Vossa Excelência? Excelência, eu vou acompanhar o digno relator com todas as linhas da divergência, por entender da mesma forma, inclusive, com que expôs agora recente. Eu acompanho o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Constantino Guerreiro. Eu já votei, desembargador, acompanhando o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Ricardo Nunes. Senhor presidente, eu peço bem a divergência, mas eu vou acompanhar o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Leonardo Tavares. Desembargador, acompanho o relator. Muito obrigado. Desembargadora Célia Regina. Excelência, a decisão não foi da época que eu estava presidente? Será impedida, né? Isso. Tá certo. Impedimento da desembargadora Célia Regina. Desembargador Leonardo Cruz Júnior. Senhor presidente, eu acho que, eu creio que seja realmente um ato que lesa a moralidade administrativa. E assim eu vou acompanhar o relator. Obrigado, Excelência. Desembargadora Glide Moura. Excelência, eu vou acompanhar o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Zé Maria do Rosário. Acompanho o relator. Obrigado, desembargador Zé Maria. Desembargador Maírto Carneiro. Excelência, a razão apresentada pelo
pela divergência e convenceram, mesmo porque nós não temos por que estar dando penalidade grave para um e penalidade grave para outro. Então, como nós já temos conforme o próprio divergente já assim colocou, eu acompanho a divergência. Obrigado, Excelência. Desembargadora Rosi Farias, como vota Vossa Excelência? Com o relator, Excelência. Obrigado. Desembargadora Eva Coelho, como vota Vossa Excelência? Com o relator, Excelência. Muito obrigado. Desembargadora Margui Bittencourt, como vota Vossa Excelência? Presidente, uma alegria revê-lo, viu? Mora aqui remotamente. Obrigado, Excelência. Acompanhe o relator, presidente, desculpe. Obrigado, Excelência, obrigado. Desembargador Pedro Sotero. Com o relator. Obrigado, Excelência. Desembargadora Luana Santalices. Pedindo vênia ao desembargador Torquato, eu acompanho o relator. Obrigado, Excelência. Desembargador Pinheiro Centeno. Acompanho o relator, presidente. Obrigado, desembargador. José Antônio Cavalcante, como voto Vossa Excelência? Acompanho o relator, Excelência. Obrigado. Desembargador Jorge Sanches. Excelência, acompanho o relator. Obrigado. Desembargador Álvaro Norá. Acompanho o relator, Excelência. Obrigado, acompanhou o relator. Desembargador Sérgio Lima. Convém a divergência, mas acompanho o relator, Excelência. Obrigado, desembargador Sérgio. Desembargadora Anete Carvalho, como vota Vossa Excelência? Excelência, data vênia ao voto divergente, eu acompanho o relator exatamente pelo registro que fez, da pena ser vinculativa em certas situações, em certas infrações administrativas. Então, não tem como ser diferente. Obrigado, Excelência. Eu, da mesma forma, pedindo máxima vênia aos votos divergentes, acompanho o voto do eminente relator. O secretário poderia informar o resultado? Presidente, por maioria, o recurso é conhecido e improvido, ficando vencidos o desembargador Maírton Marques Carneiro, Amilcar Roberto Bezerra Guimarães e José Torquato Araújo de Alencar. Obrigado, Excelência. De maneira que o recurso, por maioria, é conhecido e desprovido. Continuando com a nossa pauta de hoje, vamos agora ao processo número 2 da parte administrativa. Um recurso administrativo já foi anunciado. O relator é o desembargador Maírton Carneiro, a quem eu passo a palavra. Obrigado, Excelência. Se eu posso fazer pela emenda. Por não, Excelência. Fique à vontade. Aqui é um recurso administrativo interposto por Edna Palmeira de Souza Matias contra decisão do Corregedor-Geral de Justiça do Estado do Pará, proferido nos autos do processo número PGE 000039732-2024-200-0814, que determinou o arquivamento da representação por excesso de prazo, com base no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 do CNJ, ao reconhecer a inexistência de infração administrativa e de morosidade processual. O recurso foi inicialmente distribuído à desembargadora Luana de Nazaré Amaral Henrique Santalice, que suscitou dúvida de prevenção. A competência foi dirimida pelo desembargador Alberto José Norá de Vasconcelos, Álvaro Norá, José Norá de Vasconcelos, que declarou a competência minha. O Procurador-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Há duas questões em discussão. Primeira, definir se houve morosidade injustificada na tramitação do processo judicial número 002 1085 80 2002 814 0301, sob a responsabilidade do juiz da 5ª Vara Civil e Empresarial de Belém, apta a configurar infração administrativa. 2.
estabelecer-se a decisão da Corregedoria Geral de Justiça pelo arquivamento da representação por excesso de prazo deve ser reformada. Há razões desse jeito. E eu digo que a jurisprudência consolidada do Conselho Nacional de Justiça entende que a caracterização de excesso de prazo, apta a ensejar a responsabilização disciplinar do magistrado, exige a comprovação de desídia dolosa, negligência reiterada ou situação de inércia injustificada, não bastando o mérito ou atraso, tampouco a percepção subjetiva de legislação processual. O processo judicial indicado na representação encontra-se em regular tramitação, conforme consulta no sistema PJE e manifestações prestadas pelos juízes responsáveis, tendo sido proferida decisão de habilitação dos herdeiros da parte falecida em 13 de 1 de 2025, o que afasta a alegação de paralisação indevida ou de omissão funcional. As movimentações processuais e as decisões judiciais proferidas ao longo dos últimos meses evidenciam a diligência do juízo, notadamente no enfrentado das questões atinentes à sucessão processual e ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, cujo trâmite demandam análise técnica e observância ao devido processo legal. A razoável duração do processo, prevista no artigo 5º inciso da Constituição Federal, deve ser interpretada em consonância com os limites estruturais e logísticos do Poder Judiciário, sem prescindir da demonstração de omissão injustificada ou má-fé por parte do magistrado, o que se não verificou nos autos. O arquivamento da representação encontra respaldo no artigo 9º, parágrafo 2º da Resolução 135 do CNJ, o que autoriza o encerramento de procedimentos disciplinares quando ausente infração a ser apurada, sendo medida consentânea com os precedentes do CNJ e deste tribunal, que exigem suporte probatório mínimo para a instauração de providências correcional. A atuação correcional visa a tutela de regularidade funcional dos magistrados, não sendo substitutiva da atividade institucional, nem cabível para a revisão de atos processuais sob pena de indevida interferência na independência judicial. Embora legítimo o inconformismo da parte, a via correcional não se presta à obtenção de provimentos judiciais ou à aceleração forçada de demandas devendo eventual insatisfação quanto ao ritmo processual ser submetida às vias recursais adequadas no âmbito da jurisdição. Recomenda-se, contudo, aos magistrados responsáveis pelo feito originário que adotem todas as medidas cabíveis à célere tramitação processual em atenção aos princípios da eficiência e da efetiva entrega da prestação judicial. E assim, excelência, estou desprovendo o recurso. Obrigado, desembargador Maírton Carneiro, que vota no sentido de desprover o recurso. Coloca em discussão o voto do colega. Ninguém discute, a unanimidade, o recurso é conhecido e desprovido. Vamos ao último feito da nossa pauta de hoje, parte administrativa. Item 3, processo administrativo já anunciado. O relator é o desembargador Pinheiro Centeno. Nesse caso, haverá sustentação oral pelo eminente advogado Leonardo Vulcão. E eu passo a palavra ao relator. Desembargador Roberto. Pois não, desembargadora Rosileide. Queria que Vossa Excelência registrasse meu impedimento, tá? Pois não, Excelência. Impedimento da desembargadora Rosileide nesse feito. Desembargador Centeno, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Presidente, o senhor mencionou que tem uma sustentação oral, né? Eu acredito que seja pela parte do juiz. Recorrente, né? Exato. Então, eu indago, porque eu estou julgando pela improcedência. Se eu poderia, se a parte abre mão da sustentação, eu faria a leitura da emenda e esclarecimentos para qualquer colega. Eu indago ao doutor Leonardo, se nesse caso
diante da Desembargador, do voto, se ele abre mão, se houver alguma divergência, Vossa Excelência terá a oportunidade de usar a palavra. Excelência, eu abro mão então nesse momento. Pois não. Desembargador Centeno, por gentileza. Ok. Então, implemento, presidente. Direito administrativo, processo administrativo disciplinar, magistrado, descumprimento de rito procedimental, inexistência de dolo ou culpa grave, ausência de prejuízo, reconhecimento de boa-fé, processo julgado improcedente. Caso em exame, processo administrativo disciplinar instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará contra o juiz Omar José Miranda Scherpinski, para apurar possível infração aos deveres funcionais previstos no artigo 35, inciso 1 da LOMAN e artigo 2º do Código de Ética da Magistratura Nacional, em razão de suposto descumprimento do rito procedimental do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, ao conduzir o PAD de número 000-3093, dígito 12, 2022, 2000414. A acusação concentrou-se na inobservância do rito adequado, conforme determinação da Corregedoria Geral de Justiça, após nulidade do processo anterior. Questão em discussão. Questão em discussão consiste em verificar se a atuação do magistrado, ao não seguir inicialmente o rito determinado pela Corregedoria e posteriormente cumprir com as exigências legais dentro das limitações operacionais, configura infração disciplinar passível de sanção. Nas razões de decidir, o julgamento disciplinar deve considerar a ausência de dolo, culpa grave ou má-fé na conduta do magistrado, não se configurando infração disciplinar quando o agente comprova empenho e boa-fé no cumprimento das determinações, como reconhecido pela comissão sindicante. A desobediência atribuída ao magistrado não gerou qualquer prejuízo ao serviço público ou a terceiros, tampouco houve insurgência do processado no PAD conduzido, sendo o procedimento anulado por razões formais e reiniciado com observância do rito adequado. A tolerância institucional ao rito anteriormente adotado, sem manifestações corretivas da Corregedoria, gera legítima expectativa de validade, afastando presunção de irregularidade dolosa. A negativa de prorrogação do prazo para a conclusão do novo PAD, aliada à sobrecarga funcional do magistrado, constitui circunstância atenuante, afastando a imputação de desídio. A jurisprudência do CNJ, do STJ, exige a demonstração de má-fé ou prejuízo para a responsabilização disciplinar, aplicando o princípio da page nullité sans griffe, também no âmbito administrativo disciplinar. Cláusulas abertas como os artigos 35, inciso 1 da LOMAN e o artigo 2º do Código de Ética exigem interpretação responsável sob pena de abuso no exercício de poder disciplinar. Dispositivo em tese, eu conheço e julgo pela improcedência do pedido, uma vez que a caracterização da infração disciplinar de magistrado exige prova de dolo, má-fé ou culpa grave, não se configurando a infração na hipótese de descumprimento formal do rito procedimental, quando demonstrado empenho, boa-fé e ausência de prejuízo. A tolerância institucional, reiterada e determinando o procedimento, pode gerar a expectativa legítima de sua regularidade, afastando a responsabilidade funcional pela sua adoção. A ausência de prejuízo ao processo e a terceiros, aliada à atuação diligente do magistrado, inviabiliza a imposição de sanção disciplinar com base em cláusulas abertas da LOMAN e do Código de Ética da Magistratura. Estou de acordo, presidente. Perdão, a emenda. Pois não, desembargador Pinheiro, Centeno, que vota no sentido de prover o recurso nos termos do voto, não é isso? Coloco em discussão o voto do nosso colega. Desembargador Ricardo Nunes, está aqui na pauta, está dando como impedido, mas não há impedimento, não é isso, desembargador Ricardo? Senhor presidente, muito embora o decano esteja com ausência justificada, mas o meu impedimento já foi registrado em ata, então eu estou impedido. Vamos lá. Senhor presidente, eu peço vista dos autos.
O governador pede vista dos autos, o governador Roberto Bezerra. Exato, obrigado. Então vamos. Alguém mais se manifesta? No silêncio, vista concedida ao colega Roberto Bezerra. Esse era o último feito da nossa pauta de hoje, de maneira que eu agradeço a presença dos colegas e, desejando muita saúde a todos, declaro encerrada a sessão.